Fala galera, graça e paz a todos, eu sou o Victor Mendes. Eu sou o Joe Leal e você está no Dois na Fé. Está conosco hoje, você já deve ter visto aí um trechinho dessa conversa maravilhosa que vamos ter nessa mesa hoje. Pastor Juliano Sanches está conosco aqui e antes de começar essa conversa, meu amigo, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta, manda pra todo mundo que você conhece, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo que está sendo derramado aqui nessa mesa é relevante e ele vai espalhar para mais pessoas. Então agora aquele momento crucial. Uma salva de palmas pro pastorzão. Pastor Juliano, pastor, muito obrigado. Fique à vontade, assim, um privilégio poder receber o senhor nessa mesa. A gente sempre tem uma frase que a gente diz aqui para todos os convidados. Essa mesa não prega placa, ela prega cruz. Então que nós possamos ser edificados através da vida do senhor, né? Nesse momento tão maravilhoso que é poder compartilhar da palavra, ouvir. Então eu queria que o senhor se apresentasse, né, falasse aonde o senhor está hoje como pastor, quantos anos, nome da esposa, fica à vontade, se apresente aos nossos telespectadores. Amém. Muito obrigado. Quero agradecer o convite do Victor e do Joe e pedir que Deus esteja realmente abençoando nossa vida, nossa conversa. Eu sou Juliano e final do ano agora, dia 17/12, eu vou fazer 30 anos de pastorado, ordenado. Sou pastor da IPI do Brasil e hoje servindo aqui na IPI Central em Presidente Prudente, ali na rua Siqueira Campos, 815. E sou casado com a Márcia, minha esposa. Nós vamos fazer o ano que vem também 30 anos de casado. Eita glória! Temos um menino de 15 anos, vai fazer 15 anos segunda-feira, o Joaquim, e uma menina que fez 11, a Juliana. A gente começou a história de ser pai um pouco mais velho, né? A gente teve 15 anos de casado, eu e a Márcia, depois tivemos o primeiro filho, 19 anos de casado, tivemos a segunda, a Juliana. Então é uma alegria a gente poder estar aqui e partilhar desse tema tão especial que eu gostaria de falar com vocês sobre as disciplinas espirituais. Amém, amém. E assim, é uma coisa, né, Léo, que a gente sempre diz, há sempre uma dúvida. Em todos os temas das escrituras, as pessoas têm dúvidas. E eu acho que esse é um que o tempo, a geração a qual nós estamos vivendo, ainda mais essa geração do coach, do você tem potencial e etc. E tal, ele meio que corrompeu o jovem que se converte a entender o mundo espiritual, né, pastor? Eu acho que com toda essa 30 anos de pastoreio, então o senhor vai trazer uma iluminação para nós. Então vamos começar pela parte assim mais didática do negócio. Qual é a diferença dessas orações? As disciplinas espirituais, elas começam de uma oração mais forte, vou usar essa expressão, né? Sim. Porque toda vez que vai orar contra os espíritos malignos, contra potestades, principados, a gente aumenta o tom da voz, né? Nome de Jesus. Então, assim, quais são o princípio para aquele que não entende, não sabe? Victor, olha, eu tenho tido lutas espirituais aqui, mas eu não consigo perceber por onde eu começo. O que o senhor poderia dizer para nós? É muito interessante essa pergunta e ajuda a gente a entender um pouco, de maneira didática, para que Jesus Cristo experimentou as disciplinas espirituais e para que ele deixou isso para a gente. Quando a gente fala sobre disciplina espiritual, nós falamos sobre várias ações. Por exemplo, sobre o conhecimento da palavra, a leitura, a meditação, a oração, a adoração. Evangelismo também é uma disciplina espiritual. Serviço, mordomia do templo, do tempo, né? Dos dons, dos ministérios que Deus nos dá, dos recursos. Falamos também das disciplinas espirituais do jejum, do silêncio, da solidão, ou alguns autores falam sobre solitude, que é a ideia de você se retirar para um canto. A gente tem hoje alguns lugares que as pessoas lidam com um retiro de silêncio, e você vai para um canto e você vai ficar quieto, recebendo uma mentoria, uma orientação espiritual para aquele momento decisivo, talvez, da sua vida. Quer dizer, tudo isso a gente vai perceber que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, praticou isso também. Por exemplo, Jesus foi para o deserto para ficar 40 dias de jejum orando também. E aí a gente vai percebendo que é tão importante esse processo da disciplina espiritual.
Nós temos, antes da gente voltar para a disciplina espiritual, eu queria citar um texto da Bíblia, que é Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Essa orientação, eu vou fazer leitura na nova versão internacional, essa orientação do Paulo nos dá a ideia de que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. A gente dá uma olhada e fala assim, nossa, o que é isso aí? Desenvolver. Vamos ler o texto. Filipenses 2, de 12 e 13, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a boa vontade. Segundo a sua boa vontade. Então, o apóstolo Paulo está nos dando uma orientação que é bem importante para nós. Que a nossa salvação, ela precisa ser desenvolvida. Essa conversa parece, hoje, quando a gente dá uma olhada nela, fala assim, nossa, parece conversa de espírita isso, né? Sim. Que você tem que desenvolver. Não, mas essa é uma conversa da Bíblia, que a gente tem vários padrões de crescimento espiritual na Bíblia. Por exemplo, um deles está lá em 1 João, quando o apóstolo fala para a igreja, para quem ele está escrevendo, ele fala assim, olha, eu escrevo para vocês, filhinhos, que vocês conhecem a Deus. Eu escrevo para vocês, jovens, porque vocês são fortes e têm vencido o maligno. E a gente não está falando de crianças e jovem adolescente. Sim. Muitas vezes as pessoas usam esse texto para falar dos jovens, mas você até pode usar esse texto. Mas, na verdade, ele está falando de uma tríade de crescimento espiritual. Aqueles que são filhinhos, que conhecem a Deus agora, aqueles que são jovens, que já conhecem a Deus e já enfrentaram o maligno, as suas lutas, suas batalhas, e aqueles que são pais. Então, há um crescimento, um desenvolvimento da sua fé. Sim. E os pais são aqueles que já produziram novos frutos. Pessoas que já batalharam as suas próprias batalhas. A gente poderia dizer assim, alguém que já lutou contra os seus próprios demônios e já venceu as seduções, as lutas, as batalhas espirituais. E agora ele está pronto para multiplicar a sua vida, ser um pai espiritual, alguém Sim. que fale de Jesus, alguém que discipule, alguém que acompanhe, alguém que ministre. Então a Bíblia chama esse homem, essa mulher, de pai e mãe espiritual. Então como é que a gente chega nesse nível? Como é que a pessoa cresce? É exatamente esse o desafio do apóstolo Paulo. Desenvolver a vossa salvação. E tem uma coisa legal nessa fala, porque de primeiro momento a gente pensa que o desenvolvimento da salvação estava ligado às obras que eu vou fazendo, eu vou servindo na igreja, etc. e tal. E aí agora o senhor está trazendo uma iluminação para nós sobre o desenvolvimento da salvação, é a minha disciplina espiritual. É o desenvolvimento da sua salvação, ele vai passar por esse momento, porque uma das disciplinas espirituais é o serviço. Sim, entendi. Por isso que Paulo também, quando está escrevendo a Romanos, ele cita dois tipos de filiação, né? Ele cita o filho técnico, ali no grego, que é o que acabou de chegar, que é o que o pastor está falando, e aí tem o filho ruios, que é aquele que está atingindo o nível de maturidade para poder agora estar no modo operante do serviço, que é a prática da salvação, né? Como se alimenta a fé? Essa é uma pergunta. Como que eu vou crescer espiritualmente? Não é só trabalhar, porque nós temos ministérios que algumas vezes a gente põe pessoas para trabalhar que eles começam bem, mas daqui a pouco o próprio ministério engole o cidadão, porque ele não consegue desempenhar a função. Talvez falte coisas para ele. Por exemplo, na maioria das vezes as pessoas começam no ministério de louvor na igreja. Chega lá, eu quero trabalhar, eu quero cantar, eu quero tocar. E aí tá bom, você põe lá, daqui a pouco a vaidade come o coração do cidadão. Sim. Daqui a pouco ele é o estrela, ele é o superstar. E como é que você faz o cidadão abaixar a bola? As disciplinas espirituais nos ajudam a entender que nós precisamos de relacionamento com o Senhor Jesus. Sim. Em primeiro lugar, elas são ferramentas espirituais que o próprio Senhor Jesus estabeleceu, que o próprio Senhor Jesus vivenciou, para que a gente possa desenvolver a nossa vida, esse desenvolvimento, esse crescimento. E é uma situação que é maravilhosa porque ela sempre nos leva para um próximo desafio.
um próximo patamar, um olhar diferente para o ministério. Sim. Como, por exemplo, surgem homens e mulheres como, por exemplo, Billy Graham. Como surge um homem desse? Como se treina um homem para ser igual ao Billy Graham? É claro que ele teve um ministério específico de pregação, de evangelismo, mas como se treina alguém para chegar nesse ponto? Como se treina alguém para ser um líder de uma igreja sem ser corrompido pelo poder, pelo dinheiro ou pelas possibilidades sexuais que é um grande nível, um grande momento da sua vida pode trazer? Você treina alguém que ele possa se alimentar. A saída da criança, como Paulo fala lá de 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, quando eu deixei de ser menino, eu deixei as coisas próprias de menino e passei a ser homem. Como é um homem que deixa as coisas de menino? É quando ele começa a assumir responsabilidades. E a primeira responsabilidade é produzir seu próprio alimento. Uma das coisas que a gente vê é exatamente isso. Não é esse tipo que você falou de crente que está dependendo do coach, que está dependendo do próximo homem chique ou a mulher abençoada que surge na mídia para poder falar. É aquele que vai buscar o seu próprio alimento. Exemplo... só para... Não, fica à vontade, pastor. É só para nós fazer uma linha de raciocínio aqui para o público ver a profundidade dessa conversa. Quando as pessoas estão chegando na igreja, olha onde está o nosso equívoco aqui. A gente está olhando, será que ele canta bem? Será que ele prega bem? Será que ele fala bem? Então ali vai dar para investir. Aí agora nós estamos aprendendo que a gente precisa orientar as pessoas, falar assim, não, se você vai fazer alguma coisa bem, você precisa primeiro se humilhar, se sujeitar e aprender a ser homem, sabendo com quem você está falando e de quem você está falando. Eu acho que essa disciplina, ela porque assim, infelizmente, pastor, a igreja ela não fez esse movimento há alguns anos atrás. Exato. Não era, filho, vem aprender a orar, vem aprender a jejuar. Não, é isso que o senhor está dizendo para nós, né? Sim. A gente sempre olhou, nossa, vi a voz daquele menino lá, acho que dá para investir ele, que eu estou precisando de um cara aqui. Você quer ver, acho que todas as igrejas, não é possível que é só na minha, né? Mas quando você acha um músico, parece que você achou uma mina de ouro. Nossa, achei um guitarrista. Lá tá precisando de um guitarrista. Aí você não quer saber se ele ora, se ele tem uma vida com Deus. Não, você quer saber se ele é guitarrista. Se ele toca bem, né? Se ele toca bem. Então prestem atenção no que nós estamos falando nessa mesa. Isso é forte, cara. Nós temos um livro que ele é bem antigo já. Assim, antigo é do século passado, né? Por volta de 1968, 70. O Richard Foster escreve um livro chamado Celebração da Disciplina. E aí ele põe um ponto final e começa a definir o que é isso. Ele diz assim, o caminho do crescimento espiritual. O caminho do crescimento espiritual. E o Foster, ele é bem interessante porque ele é um livretinho bem fácil de ler, bem tranquilo, que ele traz e ele divide de maneira bem pedagógica as disciplinas espirituais. Nós estamos só falando sobre disciplinas espirituais, daqui a pouco nós vamos entrar um pouquinho na conversa sobre quais são elas. Por exemplo, ele fala sobre disciplinas interiores. Quais são as disciplinas interiores? Por exemplo, meditação, oração, jejum e estudo. Por exemplo, como é que você estuda a Bíblia? Qual a metodologia que você usa para ler a Bíblia? Nós temos uma tradição na espiritualidade cristã que é chamada de lectio divina. Lectio, de leitura, do latim, lectio divina. A leitura divina. Como você enxerga e como é que você lê a Bíblia? A Lectio Divina ela é composta de várias etapas. É uma leitura do texto, é uma leitura com entonação do texto, é uma leitura respeitando os pontos do texto, é uma leitura fazendo perguntas para o texto, é uma leitura depois de você ver cada detalhe. Por exemplo, o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios. Olha só que maravilha isso. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles que vivem escarnecer é uma palavra muito dura no Antigo Testamento. Sim. Também, nossa, escarnecer é tirar a carne. É tirar fora a carne do cidadão, aquele que vai comendo e vai roendo o osso. Então é uma palavra dura isso. Então o texto vai dizendo,
Mas bem-aventurado, quem é um homem bem-aventurado? É o homem feliz, é o homem que é, diante de Deus, um homem aprovado. Bem-aventurado o homem que na sua lei medita dia e noite. Nossa. Meditação, como é que eu vou lidar com meditação? As pessoas acham que meditação tem a ver com budismo, com hinduísmo, com sentar numa cama lá de prego e ficar sentado olhando para o tempo. Não é isso. É trazer as coisas da vida. E as pessoas dizem assim, pastor, é tão difícil de meditar. Eu não conheço, eu não sei como é que é meditar. É simples, bem simples. A gente sabe ficar preocupado. Sabe, Vitor? Ficar preocupado com um problema o dia inteiro. Fácil. Pensando, martelando a cabeça. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe fazer? Sei, claro que a gente sabe. A gente fala assim, nossa, eu estou ansioso e tem que resolver uma coisa e aquele negócio fica martelando. Isso aí é o princípio da meditação. Você pode ficar preocupado, lado ruim. Você pode meditar, lado bom. Bem-aventurado o homem que na sua lei medita. Cata lá um texto da Bíblia e traz para o seu coração. O que esse texto diz? O que ele tem uma promessa? Ele tem uma palavra para mim que eu preciso trazer para o meu coração? Ele tem um alerta de um pecado? Eu preciso, não, cuidado, qual é o padrão que eu vou receber? Isso. Eu estou recebendo o padrão dos escarnecedores ou o padrão da palavra? Alguém está dizendo para você assim, olha, se você foi traído, é bom você trair também. Vai lá, se vinga. É esse o nosso padrão ou é o padrão da palavra? E aí eu vou trazendo para o meu coração. Ah, tem uma promessa do Senhor para mim? Tem, eu preciso aquietar meu coração. E como eu devo fazer isso? Então são etapas do processo da leitura da Lectio Divina. Que você olha para o texto e deixa o texto falar com você. E no final dessa história você vai orar. Olha só que legal. Sim. Você já está com o texto na cabeça, você já sabe ele de cor. E aí a gente teve vários movimentos no Brasil, chamados movimentos de ore a palavra. Mas só ler o texto e falar não vai resolver a sua história. Porque talvez você seja alguém que vai decorar mais uma palavra e vai falar dela. Mas se você trouxer a meditação para o seu coração, você vai orar essa palavra com um pouco mais de profundidade. Sim. Você vai dizer, Senhor, olha, o meu coração estava sondando ele aqui e olha, ele está inclinado a fazer as coisas que não são do Senhor. Eu recebi uma orientação lá horrorosa de um amigo meu que, pelo amor de Deus, eu precisei orar por ele agora. Então, o meu coração precisa ser ministrado. Então, esse é aquele que vai buscar na palavra. Veja, não tem ingerência de ninguém. Ele não precisou de um comentário bíblico, ele não precisou de um estudo profundo da palavra, do hebraico, do grego. Ele precisa só aquietar o coração dele. Ele precisa meditar na palavra. Olha, disciplina interior, meditação, oração, jejum e estudo. São coisas que você faz, você e Deus. Disciplinas exteriores, que você vai se relacionar com pessoas. Simplicidade, solitude, silêncio, submissão, serviço. Olha que maravilha. Você vai servir alguém. E você vai colocar no seu coração, vou servir lá na igreja. Hoje é meu dia lá na diaconia, que mexe com o serviço. Sim. Vou fazer uma visita, vou levar uma cesta básica, mas eu vou fazer debaixo de uma submissão e de um serviço. Eu vou abençoar em nome de Jesus aquela vida. Vou servir ao Senhor, servindo aqueles a quem Deus ama. Isso muda toda a história. Muda toda a história porque ao invés de, sei lá, ajudar alguém que foi bater na sua porta e te pedir alguma coisa, como a história do amigo importuno que vai bater na porta lá dizendo, por favor, ajuda eu aqui. A história que Jesus conta para nós, a parábola, e aí a gente vai percebendo que muda a história. Porque debaixo dessa meditação, debaixo dessa maneira de servir ao Senhor, eu estou servindo ao Senhor, servindo aquele a quem Ele ama. Isso é tão forte porque muda a nossa história. Né? Quando nós entramos nesse caminho a qual nós estamos sendo instruídos hoje, Léo, é Jesus mudando a nossa história. Porque a gente não
as pessoas não têm essa ótica para a disciplina espiritual, que no final, a essência a qual nós estamos falando é o relacionamento com o Eterno. Essa coisa que o senhor falou é muito forte, pastor, de olhar para o texto falar ao seu coração, ó, pecado, pecado, pecado. Agora ele está falando do pecado, eu não vou fugir daqui não. Eu vou ficar aqui. Eu vou permanecer, pô. E eu não quero mais que as pessoas só vão ao culto. Você está me ouvindo? Não vamos só mais ao culto. Ouvir a palavra somente. Mas depois de ouvir a palavra, vamos entrar nessa prática da disciplina espiritual. Porque eu fico pensando também, pastor, que a gente está vivendo uma geração, eu, Leal, nós estamos aí, e até ele foi pregar sobre isso, né? Os remanescentes. Sim. E aí, essas mensagens que o povo pede pra gente, aí eles estão pensando numa coisa lá de a gente é os últimos, vamos fazer o que deixaram de fazer. E não, vamos se relacionar ao ponto que a gente precisa se relacionar. Reconhecendo que a cruz nos salvou, nos libertou. E eu acho que é muito profundo, está sendo muito profundo isso para mim. Começa essa mensagem impacta no nosso coração, dá um impacto no nosso coração de uma forma de dizer assim, cara, esse é o caminho. Davi tinha muita habilidade com isso, né, pastor? Exato. De meditar. Todo tempo ele tá eleva os meus olhos para o monte, conversando com ele mesmo, sabe? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Porque está abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Sempre está trazendo essa expressão nítida e textual do que é de fato uma disciplina. Essa palavra disciplina, ela vem justamente disso, de algo que não tem a ver com sentimento, tem a ver com desafio. Sim, Hebreus capítulo 4 fala que a palavra é justamente isso, é uma espada que atravessa a nossa alma, que discerne o nosso coração, a intenção, e que fala poderosíssima do pastor quando ele usa essa expressão. E não é só aquele momento de bem, mas quando você lê sobre o pecado, faz essa autoanálise, aplica disciplina no seu ser através da palavra, que é a fala do próprio Cristo dizendo para você, ei, cuidado com as astúcias, cuidado com as audácias do maligno, cuidado com as tentações, e é isso que o Senhor está falando. Meu Deus. Você citou Davi, tem uma história de Davi que assim, eu acho simplesmente absurdo e é emocionalmente impossível de alguém viver isso sem ter a certeza com quem ele pode se relacionar. Capítulo 3 de Salmo 3, é o Davi fugindo do seu filho Absalão. Quando o Absalão se revolta contra Davi, ele entra em Jerusalém e armado, e entra com o seu exército, com um grupo de homens. Cara, a gente vai lembrar de Davi. Davi é um homem habilidoso. Ele tinha lá o exército dele dos 30. No meio dos 30, tinham 3 que eles eram os caras habilidosos. Um matou 300 homens com a lança. Outro matava 1000. Outro valia por 1000. Essa era a discussão de 1 Coríntios capítulo 10, 11 e 12. O 13 também fala sobre isso. Essa descrição do exército de Davi. Eram uns caras habilidosos. E o Absalão entra em Jerusalém. Ele ia ser morto rapidamente. O Davi diz para os seus comandados, vamos embora. Vamos deixar o palácio. E eles saem do palácio, o caminho que Jesus fez, o caminho que vai pelo vale do Getsêmani, para onde Jesus foi orar lá em João capítulo 18, ele vai para o Getsêmani, ele segue esse caminho e segue o caminho do deserto. Ele não fica no vale, mas ele segue o caminho do deserto. Ele anda talvez 4 ou 5 horas e vai parar. E ele monta a barraca dele lá e vai deitar e dormir. E aí ele faz uma oração nesse texto que diz assim: o Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é quem me sustém. Como é que vai deitar e dormir dentro de uma situação dessa? Sim. Fugindo do seu próprio filho, sendo ameaçado pelo seu próprio filho, desejado de morte pelo seu próprio filho,
com um exército que acabaria com a história do filho dele rápido. Então, isso que me pega. Ele tinha o poder de matar o filho dele a qualquer momento. E aí ele fala assim, eu vou deitar e dormir. Só pode fazer isso quem sabe com quem está se relacionando. Algumas vezes a gente perde o sono da doente. Então não perca o sono, vá para a oração. Não perca o sono, vá para a palavra. Use a disciplina espiritual para encher o seu coração da fé. A Bíblia tem algo que é maravilhoso em Romanos capítulo 10, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E a gente precisa se encher disso. Quando a gente lê um texto desse, fala, meu Deus do céu, onde estamos, né? Onde estamos nós? Morremos de ansiedade, temos coisas para fazer amanhã, já o nosso coração se corrompe, se enche de impaciência, de raiva, de ira, porque a gente não consegue resolver as coisas. É como se as pessoas precisassem entender que não é sobre Deus ter deixado de fazer alguma coisa por elas nessa situação difícil. É sobre elas ter deixado de fazer alguma coisa. Exato. Né? A gente deixa de fazer, porque ele podia muito bem falar assim, Senhor, é o seguinte, o Senhor sabe quem eu sou, conhece meu coração, né? Segundo o coração de Deus. Então, infelizmente, meu filho tá vindo aí, cara, não vai ter jeito, os caras não foi eu que fui atrás dele, não, é ele que tá vindo aí. Veio aqui, entendeu? Então, assim, eu tenho uns meios para resolver isso aqui, mas, na verdade, não, eu vou falar com ele, para ele tirar de mim a angústia. E novamente eu tenho um relacionamento com ele. Tem uma coisa que eu falo para as pessoas, normalmente quando eu vou pregar fora, né? Porque lá na igreja todo mundo já vai falar isso de novo. Então, normalmente você fala quando vai pregar fora. Eu falo assim, amado, se tudo tivesse saído conforme a gente organizou, esse culto nem aconteceria, porque você não estaria aqui. Então, ter uma disciplina espiritual é aceitar que o filho vai perseguir. As coisas vão dar errado, o desemprego vai vir, pô. A gente vai ter uma luta. Só que, por que essa montanha ficou tão grande? Porque você ainda não tinha escutado um podcast como esse. Então, a partir dessa conversa de hoje, você que está nos assistindo, as montanhas aí vão diminuir, em nome de Jesus, pastor. Exato. Elas vão, porque as pessoas vão entender isso que o senhor está nos dizendo, essa mensagem poderosa. O caminho da disciplina espiritual, ele é o caminho, por exemplo, o Foster fala da disciplina interior, meditação, oração, jejum, estudo, das disciplinas exteriores, que você se relaciona com Deus, que é simplicidade, solitude, silêncio, submissão e serviço. Você vai servir, trabalhar, você vai ser submisso às suas autoridades espirituais. Mas você também tem as disciplinas associadas que vão juntando a sua vida de devoção, a sua vida de entrega. O apóstolo Paulo usa lá uma vida de piedade. Essa palavra piedade, ela perdeu um sentido porque muitas vezes o catolicismo se apropriou dela, de uma vida piedosa. Esse é o Papa piedoso, esse é o Santo piedoso. Então os crentes evangélicos dão essa palavra aí é meio perigosa, eu não gosto muito dela. Mas é uma palavra da Bíblia. Essa vida de piedade é a vida da disciplina, é a vida do cuidado, é a vida do alimento para a alma. E aí, essa disciplina associada, por exemplo, ela tem confissão. Confissão é um processo de cura. Né? Tiago capítulo 5, verso 16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Sim. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós estamos engolindo os pecados, né? Isso. E você que nos ouve aí, nós estamos engolindo o nosso pecado e nós estamos adoecendo. Porque, preste atenção, olha só essa sequela do pecado deixa na nossa história. Nós somos corpo, alma e espírito, certo? Nós temos um corpo, nele habita o espírito, porque se a gente não é de Deus, habita um outro espírito maligno ou uma opressão maligna sobre a nossa vida. Quando a gente se converte, quando o nosso coração se abre para a palavra do Espírito Santo na nossa vida, aquilo que era trevas em nós vai embora, certo? Sim. Essa é a orientação de Jesus. Habita agora em nós o Espírito Santo. Mas também habita a nossa carne, nossa vontade, nossos desejos, que Gálatas capítulo 5 vai nos orientar. Agora preste atenção, o que nós estamos fazendo? Ao invés de nós lidarmos com os nossos pecados, que é da área espiritual,
no nosso corpo para dar a ordem para a nossa alma e para o nosso corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo diz assim, que o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros para o dia da volta de Cristo. Quer dizer, íntegro é inteiro, né? Então, nós falamos sempre assim, corpo, alma e espírito. A gente sempre inverte a história. Primeiro o corpo, que é mais importante. Eu preciso comer, estou com fome. Sim. Jejum vem para acabar com a nossa fome, né? Eu estou com sede. Vai lá fazer jejum para você ver. Eu tenho as minhas vontades, pastor. Eu tenho que satisfazer as minhas vontades. Vai botar a sua vontade na cruz de Cristo para você ver. Que bacana que ele fala sobre sua vontade. Então, o corpo, a orientação do Paulo é assim, o espírito controla a alma. Certo? E a alma controla o corpo. Porque você só faz o que você deseja. Por exemplo, estar aqui hoje pela manhã é só porque a gente desejou estar aqui. Senão a vontade era, minha cama estava tão maravilhosa. Sim. Certo? Então a gente vai fazendo aquilo que Deus quer ministrar no nosso coração. Agora, preste atenção o que o ser humano do século XXI está fazendo, o abençoado, que saiu de 5% de pessoas no Brasil que usavam em 1980, 1990, usavam remédios controlados. Para quase 20% da população que faz uso de controlados, remédios controlados. Nós queremos tomar remédio para acalmar no corpo, para acalmar a ansiedade da alma e para trazer um pouco mais de alívio espiritual. Nós damos remédio para o corpo, para lutar contra a nossa alma e para abaixar a nossa culpa, por exemplo, de um pecado que a gente está vivendo. De alguém que quer viver um relacionamento fora do casamento. De alguém que quer viver uma vida de homossexualismo, ou de lesbianismo, ou de qualquer outra hora de bestialidade, por exemplo, que é o sexo com animais. Nós queremos tomar remédios para o corpo, para aplacar, para acalmar a nossa alma, que vai gritar, para dar ordem, para tentar controlar a parte espiritual. O apóstolo Paulo diz que é totalmente o inverso. O vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros. Como nós acessamos isso? Através das disciplinas espirituais. Quando o nosso coração, por exemplo, as disciplinas espirituais associadas falam da confissão. Quando você chama o seu irmão e diz assim, a minha alma está gritando por qualquer outra coisa, por um prazer fora do casamento, por uma ansiedade, por um medo. Eu estou sendo dominado pelo medo e eu partilho isso. Alguém vai orar por mim e eu vou me associar a essa oração. Eu vou concordar, como Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou falar. Eu vou estar lá. Então eu vou concordar com essa oração. Senhor, eu preciso mesmo desse processo, dessa cura para minha alma. E aí o texto de Tiago diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então Deus vai ouvir. Traz paz para o meu coração. E eu vou dizer assim, é verdade. Só pode vir do Senhor isso. Então nós estamos falando de algo que está dominando a nossa alma, que quando a gente abre, e a gente está não querendo que você não tome remédio, não querendo que você não procure um psicólogo, não querendo que você não procure um psiquiatra, é muito bom que você faça isso. Mas quando nós trazemos, por exemplo, a confissão, a adoração, ou me submetemos a uma mentoria, que a gente chama hoje, mentoria, o Foster fala sobre a orientação, que é o acompanhamento por alguém. Por exemplo, pastor, eu preciso lidar com... Eu estou descontrolado nas minhas finanças. Eu sempre gasto mais do que eu posso. Então vamos sentar e vamos estudar a Bíblia a partir da ótica das finanças. Jesus falou muito sobre dinheiro, sobre essa história. Como é que a gente fala? O apóstolo Paulo fala sobre dinheiro. O Apocalipse também fala sobre dinheiro. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre o dinheiro. Como administrar meu... Pastor, eu estou tendo um problema lá com minha família, meus filhos. Estou tendo dificuldade. Então vamos entender como é que é a criação a partir da ótica de Deus.
E aí a gente fica parando e resmungando e reclamando e não pede ajuda. Com certeza na igreja que Deus nos colocou para servir, sempre tem os dons. Isso é algo maravilhoso que a gente aprende na palavra. Todos os dons estão à disposição da igreja. Ah, pastor, mas na minha igreja não tem o dom lá do profeta. Se você permitir, tem. O dom da revelação, se você permitir, tem. O dom de curar, se você permitir, tem. Então você precisa conhecer. O membro da igreja precisa conhecer qual é o seu dom espiritual. Por exemplo, esse é um outro assunto totalmente desconhecido. Sim. Sobre dons espirituais. Quais são os seus dons espirituais? Quais são os seus dons evidentes? Quais são os seus dons latentes que você pode juntar com ele e trabalhar de maneira efetiva e eficaz no seu ministério? A gente vai socando os fulanos em vários ministérios, em vários lugares, e aí de repente ele lá se quebrou. Ai, pastor, não aguento mais. É bom você colocar outro, porque agora eu preciso de férias, porque eu não aguento mais esse ministério. Tá uma dor de cabeça miserável. Ele estava sobrecarregado. Estava equivocado. Percebe como que nós estamos precisando voltar um pouquinho, não para a moda que é hoje. É moda falar sobre isso, sobre esse tema, sobre aquele tema. Por exemplo, ministério com homens. Como que a gente lida? Como é difícil fazer o homem orar. Como é difícil fazer o homem ficar quieto. Como é difícil fazer o homem se submeter. Se ele não se submeter ao Espírito Santo, ele não vai se submeter a nenhuma autoridade. Ele vai arrumar confusão, vai chegar na igreja, vai causar uma divisão, vai arrumar uma outra igreja, vai começar uma outra igreja, daqui a pouco afundou todo mundo, ele entrou em pecado, escândalo, e aí o evangelho de Jesus é, de novo, envergonhado. Qual é o processo dessa história? Qual é o processo de formação, de liderança, de crescimento? Disciplinas espirituais. E amados, você que quer contribuir, nos ajudar, nos auxiliar, entende que tudo isso aqui é importante, que precisa ser compartilhado com mais pessoas, vai aparecer aqui um QR Code para você nessa tela, você pode nos ajudar e auxiliar para que esse projeto possa alcançar ainda mais pessoas. E no link aqui, tanto na descrição do nosso vídeo, quanto no link da bio do Instagram, nós temos lá onde você vai acessar o grupo do nosso devocional que acontece todos os dias, de segunda a sexta, às 6 da manhã. E agora, nossos patrocinadores, nossos parceiros, está aqui com a gente a Dom Marina Pizzaria Gourmet. Você que gosta daquele rodízio top, só produto de qualidade, é na Dom Marino que você encontra. Então vem com a gente, irmão. Dom Marino Pizzaria Gourmet, e essa é uma das nossas patrocinadoras. E para você que quer andar na passada e no estilo, ele, um dos nossos amigos e parceiros, 1K Store, vem na passada, vem na confiança. Aquela moda masculina que deixa você daquele jeito. Irmão, vem com a gente. Esse é um dos nossos parceiros que deixa você naquela estileira. Vem na passada, vem na confiança, 1K Store. E uma das nossas parceiras também, Estilos Fran. Mulherada, você que gosta daquele acessório, aquele brinco, aquele anel, vem com ela. Estilos Fran, uma das melhores vendedoras que tem. Você não pode ficar de fora. Estilos Fran, acessório para toda mulherada. Tá aqui também com a gente Mineiros Máquina. Esse é o nosso parceiro. Você que tem máquina grande, precisa fazer a sua manutenção elétrica, hidráulica, motores, transmissão, é com ele. Mineiros Máquina, um grande parceiro nosso. Você achou que só ia ter a moda aqui masculina? Não, mulherada. Tem ela também, uma grande parceira nossa, Mônica Martiliani Store. Essa mulher te veste com elegância. É uma das nossas parceiras que tá aqui também para te servir. Mônica Martiliani Store, nossa parceira. Tá ele com a gente, SR Forros. Esse camarada aqui, ele pode não só fazer a estrutura da tua casa, o forro da tua casa, mas você também, que está começando essa jornada nessa área, ele vende forro, metalão, parafuso, o que você precisar. SR Forros também é um dos nossos parceiros e pode te atender em toda a cidade e região. Fala, meu querido, você mesmo que fez a promessa pra varoa quando tava casando. Aquele móvel planejado, vem com a gente, tem os nossos parceiros MAF, Móveis Planejado. Esses meninos têm um serviço de qualidade, perfeição. Vem com a gente, você que precisar, móvel planejado é com a MAF, Móveis Planejados. Fala, meu querido, você que quer fazer aquela reforma e não tem reforma sem pintura. Vem com o nosso parceiro
Ito Tintas. Esse menino vai trazer aquela leveza pro teu lar, aquela cor que você tanto sonha. Ah, minha casa já tá com aquela corzinha, evangelista, que eu não gosto, não tá me agradando. Já ultrapassou o tempo. Vem com o nosso parceiro Ito Tintas, ele é um dos nossos colaboradores e tá aqui para te atender também. E você que agora conhece os nossos patrocinadores, vai lá no Instagram, siga, compartilha. Você que precisa de tudo isso, nós estamos aqui apresentando cada um deles para você. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Ah, tem 5.000 visualizações e 15 inscritos. Aí você me prova, meu amigo. Aí vai provar. Não faça isso não. Se inscreve no canal, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo precisa ser compartilhado com mais pessoas. Não se esqueça, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal Dois na Fé. É forte isso, cara, porque a gente vai começar a entender que todo esse trabalho, a gente que eu nem falo, né? Coloca o carro na frente dos bois. A gente tá preocupado se nós vamos dar conta de receber alguém, se nós vamos dar conta quantas pessoas vão ter na nossa igreja, o que a gente vai fazer. E aí vem o Espírito Santo e dá essa pancada em nós de dizer assim, ó, vamos do início. Porque assim, eu vou falar no meu caso, né? No caso dos jovens, como a gente tem muito fôlego, eu costumo dizer isso, usar até uma ilustração, né? Fui jogar bola essa semana com uns meninos de 20 anos. 19, 20, até 23 anos lá. A base vem forte. E aí eu tô já com 31, só que eu tô bem acima do peso. Então, tipo assim, eu percebi que eles correm pra caramba. E eu falei, rapaz, não vou dar conta desse negócio aqui não. Então a gente olha pra isso, e aí tudo pra mim é evangelho, eu já comecei a pensar hoje o ministério, do que eu tô pensando como igreja. Uhum. E aí eu olhei para aqueles meninos correndo, pastor Juliano, e eu falei assim, eu tô desse jeito, cara. Tô correndo, mas agora eu percebi que eu tô correndo errado também, porque eles estão correndo errado, eles correm, mas não, ó. Sem eficácia, não tem a categoria, isso, né? Eu falei assim, não, a molecada corre. E aí, depois que acabou lá, e eles deixaram eu falar, era meu primeiro dia lá com eles, aí eu falei, cara, vocês jogam demais, vocês são muito bons. Mas só correr, a gente precisa ter uma organização. E aí eu, do evangelho, fui meditando para casa. Falei, Jesus, e aí ele trouxe para a mesa, né? Porque Jesus, eu falei assim, Jesus, é o seguinte, é isso mesmo. Eu quero fazer, eu ligo pro Joe, é o Dois na Fé, vou buscar convidado, vou não sei o quê. E cara, eu sou jovem, eu tô conseguindo. E aí eu falo pra esposa, espera um pouquinho aí, que eu já volto, tem uma pessoa precisando e tal. Aí eu fiquei meditando, eu não sabia que eu ia tomar essa pancada já logo em seguida. Assim, rápido, né? Porque eu falei, aí agora veio aquela luz de alerta, né? Aí, Vitor, o que você me perguntou, eu tô te respondendo. Tem uma coisa interessante que, assim, as pessoas falam, bom, pastor, mas eu quero crescer, eu quero caminhar, eu quero fazer isso que o Vitor está fazendo, eu quero ir, eu quero servir e fazer. Como é que o que a disciplina espiritual pode gerar? A disciplina espiritual, ela é muito legal, porque ela amplia a percepção do papel do Espírito Santo na nossa vida. A gente fica ligado. Há um dom espiritual que quando a gente começa a usar e ser usado pelo Espírito Santo, ele floresce de uma maneira maravilhosa. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, que é o discernimento de espírito ou discernimento espiritual. Você começa a ouvir, a estar próximo. Isso que você fez, esse exercício que você fez de parar e perceber o que Deus está falando, é o processo do desenvolvimento da fé. Porque eu vou perceber o Espírito Santo falar comigo nas mais variadas situações. Vou estar no mercado comprando fruta. E aí o Espírito Santo falando, tá vendo? Olha aqui. Eu estou atento. Sensível, estou sensível à voz. Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você vai orar, quanto mais você confessa o seu pecado, quanto mais você vai nas práticas das disciplinas espirituais, mais sensível. Uma outra coisa que acontece bem bacana, rapidamente, amplia a percepção da comunhão. É isso que você falou do seu amigo aqui para nós. O que é o Vitor, o que é o Joey, né? Como que é essa amizade, como que os outros irmãos da igreja geram em mim crescimento, como que eu posso servi-los, como que eu posso abençoá-los. A comunhão é algo extremamente importante.
Comunhão é diferente de ajuntamento. Ajuntamento, reunião, Sim. você está lá. Mas comunhão é partilhar. Partilhar da vida. Jesus não chamou discípulos para criar uma igreja. Ele chamou discípulos para partilhar com ele comunhão. E o último ensinamento dele, é lá em João capítulo 13, com os seus discípulos, é dizer assim, olha, nós estamos em comunhão aqui, partilhando da Páscoa, que maravilha, vou partir o pão, vou dar 1 Coríntios, João 13, né, partilhando lá o pão, e de repente ele vai lá e cata a bacia e a toalha, e vai lavar o pé dos discípulos. Ué, comunhão é o quê? É serviço. E aí a gente vai percebendo que não só o Espírito Santo, não só a comunhão, mas outras coisas vão ampliando, amplificando e a gente vai percebendo que a luta é presente. Algumas vezes você vê alguém angustiado, pode saber que ele está em luta. Alguém que está nervoso, ao invés de falar, grita. Ao invés de conversar, se fecha, ele está em luta. Ele está em batalha. E a gente precisa entender. Por isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, que a primeira coisa que você vai perceber quando você está em luta não é o inimigo. É fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estais preparados para toda boa obra. E aí você vai estar preparado para a batalha espiritual. A batalha que você está lá. Começa no verso 10, 11, 12, e o Paulo vai dizer, essa luta não é contra carne nem sangue, sim contra os principados e potestades. Ele fala da batalha espiritual, mas ele fala também de uma outra luta no verso 13, que é você estar preparado também para o dia mau. Nossa. O dia mau acontece, gente. Tem gente que levanta e é atropelado. Cai, machuca de moto. Ninguém planejou isso, né? Sim. Assim, nossa, que maravilha. Recebeu a notícia. Acho que hoje eu vou sair de casa e vou cair de moto. Um bom dia para ser atropelado. Ai, que maravilha. Uhul, né? Ninguém bom tá dia nessa para receber história. uma notícia ruim. Uma né? notícia ruim, a casa ser assaltada. Quando você já pensa nisso? Ninguém pensa nisso. Mas estáis preparados. Buscai o Senhor. O apóstolo Paulo está citando o Salmo 105. Buscai ao Senhor e a sua presença. Buscai o Senhor, o seu poder, buscai o Senhor e sua presença perpetuamente. Salmo 105, 4. Paulo está citando isso. Paulo está dizendo, buscai o Senhor e o seu poder para resistir a toda cilada do diabo no dia mau. Cilada do diabo, dia mau. Revestivos com toda a armadura de Deus. E aí nós temos toda a descrição dele. Eu preciso estar pronto para isso, gente. Sim. Ai, pastor, eu estou numa opressão espiritual. Opa, bem-vindo à fé. É isso aí. Bem-vindo à vida cristã. Essa é a sua batalha. Pastor, estou numa luta lá na empresa, entrou uma moça nova para trabalhar lá. Olha, achei o demônio de saia. É isso aí. Bem-vindo à luta. E você vai ceder ou você vai manter firme? Essa é a luta. Ai, pastor, agora me vieram uma propina lá, um dinheiro, um negócio assim. Ai, a gente já viu isso, até gente orando, agradecendo a Deus pela propina e pondo dinheiro na cueca para vir embora para casa. Pastor, gente, onde já se viu um negócio desse? Você sabe que o dinheiro é lícito? Você sabe que ele é um dinheiro maldito? Da onde você vai receber esse cidadão? Então, essa percepção da luta é muito especial. E uma última coisa que a disciplina espiritual nos ajuda a entender é ver as lutas a partir da eternidade e não a partir do aqui e agora. Entendi. Né? Há um texto na Bíblia que relata todas as histórias maravilhosas, que é o Hebreus capítulo 11, que a gente fala dos heróis da fé. Sim. Maravilha, por conta disso fecharam a boca dos leões e esse abriu o mar e tal, mas a gente lê só até esses 14, 15 versículos. A gente no devocional falou sobre isso. E aí a gente não lê o restante. Uns foram cerrados ao meio, outros foram mortos na arena, outros foram entregues por seus familiares, outros foram encarcerados, presos, torturados, tiveram suas costas dilaceradas por conta do chicote do Império Romano. A gente não conta essa história bonitinha. A gente conta outra. Oh, que maravilha!
Mas por que esse povo manteve firme? Porque o olhar dele não era para agora. É para a glória. Sim. Para a eternidade. A gente tem um hino que a gente canta, um hino antigo, que ele diz assim: da linda pátria estou bem longe. Cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? E aí para a frase e começa uma outra, que ele diz assim: passarinhos e belas flores querem me encantar. O texto diz assim, o hino: ó vão terrestres esplendores, estou de volta para o lar. Tem tanta coisa maravilhosa nesse nosso mundo aqui que Deus criou, né? Se for ver os lugares, as praias, os campos, os vales, tanta coisa boa que a gente pode observar. A amizade é maravilhosa, os relacionamentos, como é bom, a pessoa com quem você ama, e de repente a gente se pega olhando apenas para cá. Falando: Deus, demora um pouquinho aí, não volta agora não, Jesus. Não volta agora não, Jesus, que eu tô aqui. Tem umas coisas para fazer aqui ainda. Eu tô querendo, olha, minha empresa tá bombando agora, eu tô querendo caminhar melhor e a coisa tá... E aí a gente fala assim, da eternidade. Não, agora não. A gente fala das coisas de Jesus no céu, a adoração de todos os povos, tribos, língua, raças e nações, em pé, diante do Cordeiro, adorando o Senhor. Agora não, espera, eu tenho que terminar a faculdade, eu tenho tanta coisa. Eu lembro de uma coisa muito legal, assim, que a gente, logo no começo, assim, do meu relacionamento com a minha esposa e tal, e aí a gente, era aquele louvor, toda hora cantava, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem. E aí eu, conversando com ela, assim, aí eu falei assim... E aí eu tava mesmo impactado com a canção e com tudo que ministra naquele louvor. E eu com o olho cheio de lágrimas, assim, diante da presença de Deus em casa e tal. Aí eu falei pra ela: nossa, mano, veja a hora mesmo de Jesus voltar, cara. Aí ela falou bem assim, num tom bem engraçado: credo preto. Aí eu falei: ué, amor, por que credo? Eu queria tanto ver as crianças crescer. Mas ela falou numa inocência, sim, de tipo... Nós estamos nessa jornada, as crianças vão crescer e tudo. E como que vai ser esse negócio? Jesus voltar assim do nada, preto e tal. E aí eu dei risada dela e falei assim: ué, que conversa é essa, amor? Você tava cantando lá comigo na igreja? A gente veio dentro do carro e você é maranata, você não sabe o que você tá falando, não? E ela falou assim: não, aqui, tipo assim, você falou de um jeito assim que... vamos embora logo. E aí eu fiquei, tipo, foi espontâneo. Mas ela falou um credo preto, tipo assim... Credo preto, tipo assim... Tá cansado? Tá super bom, cara. Você tá cansado da nossa vida? Tá cansado de estar casada comigo? Mas assim, aí foi a cara de reflexão, né? Eu falei, realmente, a gente canta, fala, mas se a gente parar para analisar mesmo, tem hora que a gente não quer que ele volte, não. Algumas vezes a gente só quer que Jesus volte quando a gente tá ruim. Quando a gente tá numa angústia de sofrimento. Por favor, esse negócio aqui tá horroroso, eu não aguento mais. Tô doente em cima da cama, faz 4 anos, 5 anos que eu tô aqui, eu não consigo sair daqui. Pra que eu tô vivo? Volta logo, Jesus. Aí a gente... Agora, a hora que tá super bombando, super de 10, assim, maravilhoso. Não, guarda um pouquinho aí, peraí, por favor, né? Meus irmãos falando assim, ainda bem que alguns não converteu ainda. Tem que converter ainda, tem uns pecadores pra gente salvar. Tem uma galera aí que tá salvando a minha vida boa. Eu sou muito rasgado por essa palavra que o pastor tá falando, porque é aquilo que a gente comentou no devocional, né? Que é como Jesus, que vem... Pega o barco de Pedro emprestado, acho que eu já falei aqui, que era um empresário da área da pesca, encheu o barco dele de peixe, agora olhou pra ele e falou assim: agora abandona tudo isso aí e vem me seguir. E a gente às vezes tá nesse impasse: Senhor, agora que o Senhor encheu o barco de peixe, o Senhor tá me pedindo tá falando pra mim sair fora. Pra mim sair. A Sé foi profundo demais, cara. Que Deus maravilhoso, pastor. Que as pessoas possam entender isso, porque é uma conversa profunda e assim quero compartilhar com você. Espero que você tenha sentido a presença de Deus da mesma forma que a gente sentiu. Teve um momento aqui que a gente estava assim, sabe? Isso. São essas palavras e essa experiência dessa vida espiritual que o Senhor trouxe para nós. E eu vou falar de mim, não posso falar dele, né? Mas como a gente casou,
Que quando a gente se une num propósito com alguém é como um casamento, né? Os irmãos, os líderes, etc e tal. Mas eu acho que a gente precisava dessa palavra, meu amigo. Com A gente certeza. precisava ser impactado porque a nossa juventude está naquilo que o senhor tem falado. A gente vai falar de uma coisa assim que pode até soar para as pessoas com uma coisa ruim, né? Mas a nossa vaidade de falar bem, pregar, ser espontâneo, às vezes vai nos levando para um lugar do status mesmo, do orgulho, da vaidade. E tal. E aí de vez em quando alguém agora tá assim de vez em quando. E esse é um cuidado que a gente tem, a disciplina espiritual vai trazer isso. Eu acho que eu te conheço, eu sei de onde é, filho. 2 na fé. É o raso, né? Sim. Nós estamos dentro de uma geração que... e é uma geração não só uma geração de idade dos mais novos. É uma geração que eu entendo, se a gente for olhar para o nosso processo de estabelecimento de cristãos no Brasil, nossa história é nova, né? Nossa história é nova, porque nós temos igrejas aí com 150, 160, 180 anos, as mais velhas, igrejas evangélicas estabelecidas. E nós lutamos muito por isso. Nós crescemos bastante agora. Mas parece que o evangelho, desde o último censo até o primeiro, desde o penúltimo até o último censo, nós paramos de crescer. Por quê? A projeção era para chegar agora em 2025 ou 2030, sermos 50% da população. Nós não conseguimos sair do 27, 28. Por que parou de crescer? Porque a gente entrou nessa zona de conforto. A igreja cresceu, os evangélicos, o número cresceu, então eu também não sou mais tão perseguido, eu também não sou mais tão confrontado, então eu estou mais tranquilo, porque agora a minha família está tudo bem, os meus filhos estão na igreja, essa geração que está chegando é uma geração do conforto. Eu quero uma igreja que tenha ar-condicionado, que tenha trabalho com crianças, eu quero isso, quer dizer, eu vou escolhendo. E aí, ao invés de servir, eu vou escolher. Eu vou escolher o que eu quero. E aí o que acontece? Deus. O processo do crescimento, que deveria ser, por conta da projeção, em 2030, 50% da população brasileira de evangélicos, ele para em 27, 28, 30, dependendo da região. Nós temos a região de Londrina aqui, que já está com mais de 34% da população de Londrina evangélica. O que eles têm de diferente da gente aqui? A gente tem um comodismo. Sim. A gente tem as coisas super tranquilas. A gente está dizendo assim, se alguém quiser ser crente, é bom que ele vá para a minha igreja. Mas assim, que ele vá sozinho, que não use eu, que não me use. Eu quero que o meu chefe se converta, mas eu estou muito preocupado com as minhas próprias coisas. Né? A pandemia trouxe uma coisa muito difícil, que a gente não está conseguindo tirar dos crentes hoje, que é a casa na represa, a chácara, o lugarzinho mais tranquilo, onde a minha família se reúne, onde eu passo o sábado, onde eu passo o domingo, e se der tempo eu vou no culto à noite. Se não, eu assisto em casa pedindo uma pizza, no meio do culto, comendo uma pizza, participando do culto ou assistindo o culto na televisão. Porque a transmissão da igreja é super legal. Eu consigo entender lá o pastor Luciano pregar bem legal lá. Sim. Porque estou transmitindo, está na minha casa. Acho que não vou não, vou ficar aqui. E é forte isso porque me faz lembrar de um amigo, irmão nosso, de caminhada também, que ele disse assim, já vim para 4, 5 cultos de jovens e tem alguém lá não cumprindo o propósito. Eu falei, quem que é? Ele falou, a pessoa que apresenta os visitantes. A gente não tem mais visitante. A gente está olhando para o lado, vendo os mesmos, e aí a gente fala assim, é a nossa família. Só que eles não entenderam que família continua formando família. Então, a minha mãe gerou eu e meus 2 irmãos. Aí agora eu já gerei minha filha. Minha filha vai me dar um neto. Aí vai gerando neto para ela. Aí, então não para.
Exato. Aonde a gente se perdeu, que a gente tá achando que agora encontrou os mesmos membros, o pastor Juliano vai pregar, tá legal, é ele que vai pregar mesmo, aí eu vou. Se o outro pregar, eu já não quero ir. Exato. Porque o pastor tem sabedoria, eu gosto da pregação dele, da eloquência, como ele fala, da tranquilidade, da paz. Mas agora, se for outro irmão, assiste de casa, que aí eu assisto com a pizza, né? Vai cortar de vez em quando. E se alguém perguntar, aí eu vou tirar até um status, para eles verem que eu tava no culto. Opa, tirei, tava Pontuando hoje. Isso. E aí a gente meio que se perdeu. Então, assim, que essa conversa, e aí eu acho que encaminhou para isso, as disciplinas espirituais vai nos despertar para voltar a esse lugar que o senhor acabou de dizer para nós. Uma das definições de igreja que eu gosto bastante agora, eu tenho falado sobre isso, que é igreja é o povo que se importa. Né? É assim, a gente tem que se importar, né, com alguma coisa. Se importar com... Por favor, fale novamente essa. Igreja é o povo que se importa. Se importa com aquele que está perdido, com aquele que está sofrendo, com aquele que está em dor, com aquele que está longe, Aleluia, com aquele que está isso. passando por lutas e não sabe de onde vai tirar isso. A gente recebeu recentemente na nossa igreja uma moça que teve uma experiência fora do país. Ela é de uma outra nação, e ela frequentava uma igreja cristã, onde ela morava, e ela via, agora ela está junto com a gente, ela faz parte de um grupo pequeno, a gente tem um processo de discipulado com ela e o marido, a gente tem trabalhos com o filho, e a gente quer que eles cresçam, e eles estão caminhando, crescendo, e nós queremos treiná-los para que eles possam servir pessoas. Ele falou assim: eu nunca vi isso. Eu vim de uma tradição cristã, mas eu nunca vi isso. Né? E essa é a coisa, porque a gente está se importando com ela e com as pessoas que através dela vão ser alcançadas. Isso. Então, o processo da disciplina espiritual, e eu creio assim, que é muito, muito importante, porque a gente começou falando sobre oração, né? Oração, definir oração é muito interessante. Porque, por exemplo, Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 2, que nós tem vários modelos de oração, que é o clamor, que é aquilo que está forte no coração, que é a intercessão. Intercessão é você orar por alguém que não quer ou não pode orar. Por exemplo, um não convertido, ele não quer fazer oração. Ele não quer, Senhor, me livre do pecado. Sim. Ele não quer fazer essa oração de maneira alguma, mas você faz. Você ora por ele. Você se coloca na brecha. Acho que talvez a parte mais difícil que eu li na Bíblia a respeito das disciplinas espirituais é quando Deus chama o Ezequiel lá no capítulo 22. E ele diz assim: procurei que intercedesse por Israel. E não encontrei ninguém. Meu Deus. Cadê os crentes? Eu procurei um que intercedesse. Porque você pode clamar pelos seus próprios problemas, pelas suas próprias dificuldades. Mas quando você intercede, você ama aquele a quem Deus ama. Amém, quando você intercede, você é aquele que vai em busca daquele que não tem condição de buscar ao Senhor pela vida dele. Você está intercedendo, você se coloca na brecha em favor de alguém que não pode, que não quer, que talvez rejeite totalmente, mas é você que está na brecha por aquela casa. É você que está na brecha por aquela família. E aí a oração, ele diz assim, com ações de graças, com gratidão, eu encho o meu coração. Porque a disciplina espiritual sem gratidão, não dá para entender que Deus está fazendo uma boa obra na minha vida. Eu preciso ser grato, porque senão eu vou virar um murmurador, reclamão. E aí ele continua dizendo, interceda pelas autoridades, pelos reis, pelos governadores e por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Isso é submissão. Porque não é fácil você ser submisso. A IPI Central, aqui, a Igreja Presbiteriana Independente, ela é organizada da seguinte forma. Nós temos um pastor titular, que é o pastor Evandro Lucchini, e temos vários outros pastores. Nós temos mais 7 pastores. E
Todos os outros 6 estão debaixo da orientação e da visão que Deus tem dado a ele. E se Deus traz alguma coisa para o meu coração, eu preciso me submeter a ele. E depois dele, o conselho da igreja. Não, pode fazer. É isso aí. Nós entendemos essa visão e vamos caminhar nela. Beleza. Mas sem isso, eu vou ser rebelde. Sem isso, eu vou ser insubmisso. Eu vou estar debaixo do pecado. E as disciplinas espirituais me ajudam a entender, porque eu preciso clamar pela minha autoridade. Preciso orar pelos pastores, pelo pastor titular. Eu preciso orar pela presença do conselho da igreja. Eu preciso orar pelo meu presbitério, pela Assembleia Geral da igreja. Eu preciso orar por quem tem autoridade sobre a minha vida. Então eu não sou um ser sozinho aí no mundo e faço o que eu quero e pronto, acabou. Não, eu estou junto na construção do reino, que é de Deus e não meu. Amém. Né? Isso é maravilhoso. As disciplinas espirituais, elas têm assim, muitas outras coisas. A gente pode conversar, por exemplo, só sobre jejum. É uma disciplina espiritual maravilhosa. Mas assim, esse é um despertar. Sim. Eu creio que isso, sim, a gente está dentro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós criamos um movimento em 2019, que é o Movimento Nacional de Oração, que é levantar os intercessores, juntá-los para orar por princípios únicos, que a gente coloca num grupo lá de WhatsApp e as pessoas vão orar por aqueles pedidos, que a gente chama de oração de concordância. É a mesma oração de Mateus 18, 19 e 20, que Jesus fala. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome estou no meio, se vocês orarem concordando com 2 irmãos, nós vamos. Por isso que o programa de vocês está dando certo. Porque vocês têm 2 irmãos orando por isso. Amém. E a coisa caminhando. Porque Deus está no meio e Jesus está no nosso meio e ele vai efetivar essa oração. Eu vou fazer. Pode ficar sossegado que tá na benção. Amém. Vamos embora. Então, quando a gente ora, agora você imagina 7.000 pessoas orando pelo mesmo pedido. Hoje é mais ou menos 7, 8 mil o número de intercessores que a gente reuniu nas torres de oração, que a gente chama. A gente tem a cada hora, durante todos os dias, desde 2020, gente orando pelos mesmos pedidos, a nível nacional, a nível regional e a nível local. Então nós temos gente orando de domingo a sábado, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então você tem lá um grupo que entra das 3 às 4 da manhã. Você tem outras pessoas que entram das 4 às 5 da manhã. E eles entram num grupo e botam um joinha, assim, dizendo, uma lâmpada, dizendo, eu estou orando. Aleluia. E quando termina, bota as mãozinhas assim juntas, dizendo assim, olha, estamos encerrando meu período. Por quê? Além de orar, tem alguém que vai abrir o celular e vai dizer assim, olha, o Joey está orando. Agora é minha hora de orar pelo Joey. Alguém orando por ele. Amém. Então, assim, esse processo é um processo fácil? Não é um processo fácil. É um processo de disciplina. É um processo de responsabilidade. Olha, o meu horário, eu preciso parar tudo que eu estou fazendo agora e vou orar. Eu não tenho mais nada do que é tão importante do que falar com o meu Senhor. Eu preciso confessar, eu tive o meu horário de oração na torre, um deles é domingo às 6 da manhã. Domingo é o dia que a gente mais está em atividade, tem tantas coisas para fazer. Domingo às 6 da manhã. E umas 2 semanas atrás, Deus me levou para um tempo de confissão de pecados. Pensa num cidadão que saiu daquela hora ali, levantou pela misericórdia de Jesus. Amém. De orar e de confessar. Senhor, em nome de Jesus, trata meu coração. Meu Deus, isso é muito bom. Forte. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele pregou na conferência agora do Jesuscope, né? E ele falando isso, e eu me lembrei porque o texto de Atos 2 diz que estavam todos reunidos, juntos, no mesmo propósito, fazendo o mesmo pedido, e Deus decidiu encher aquele lugar com o poder do Espírito Santo. Quando eles saíram de lá, o resultado é um grande avivamento. Exato. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele chega até a citar, usando essa expressão, de que teve um movimento, eu não vou lembrar agora onde foi o país que aconteceu esse grande reavivamento, de pessoas assim,
Por isso que meu coração tá inflamado aqui, porque eu lembrei disso. Ele dizendo que a igreja estava tão confortável, e aí se levanta no meio de toda essa turbulência alguns jovens, e ele cita, dentro deles estava John Wesley e George Whitefield, e aí eles começaram um movimento de oração. E através desse movimento de oração, porque agora eu oro pelo pastor, Juliano. Agora eu oro pelo Vitor. Eu esqueço os meus pedidos. Porque as pessoas interpretam errado, né? Buscar primeiro o reino. Né? E as demais coisas Deus acrescenta. Ó, Senhor, tô buscando primeiro o Senhor. Tô fazendo aqui, tocando a guitarra. Pois o Senhor resolve meus problemas lá. Não é isso. É abraçar a causa do reino. Né? Que é orar uns pelos outros. E essa palavra rasgou a nossa alma aqui nessa mesa. Porque foi isso que o pastor falou. A igreja precisa estar disposta a servir o outro. E aí uma expressão que a gente usa, né? Não é uma cidade para a igreja. É uma igreja para a cidade. Exato. Amém. E tem algo assim muito especial. Eu acho que conversar sobre Jesus é maravilhoso. Tem algo muito especial que é assim. Se Deus plantou você lá, significa que todos os dons que Ele colocou dentro daquela igreja, dentro daqueles membros que Ele deu, presenteou os membros com os dons, eles vão ser relevantes para aquele lugar. Amém. Que a resposta para aquele lugar é a igreja. Amém. Se você gosta de história, eu gosto de trazer para você uma lembrança de uns irmãos chamados os irmãos moravianos. Os irmãos moravianos, eles vêm de uma perseguição religiosa e se assentam numa terra chamada de um homem chamado Conde Zinzendorf. E esse homem, ele acolhe essas famílias estão brigando por conta de doutrinas. Eu batizo, eu faço isso, eu faço aquilo, sabe? Essas diferenças que a gente tem, muitas vezes estavam brigando por isso. O Conde Zinzendorf fez um decálogo lá de uma lista de coisas que a gente crê. Você crê nisso? Crê. Você crê nisso? Então você assina embaixo aqui, ó. Ele foi de casa em casa, as pessoas que ele recebeu. Só que a gente precisa agora se colocar em oração. Então ele construiu no lugar mais alto da sua propriedade, uma torre de oração. Ele construiu uma torre mesmo, de 2, 3 andares. Ele construiu de pedras e levantou, então em uma escada o pessoal ia e subia na torre. E a cada horário tinha 2 irmãos lá para orar. É o horário da torre, ele vai para lá. Essa torre, ela ficou, esse propósito de oração, de gente orando, ele se manteve fiel por 100 anos. Uma torre de oração que funcionou 100 anos. Uau. Só parou por causa da guerra que invadiu o espaço deles. Então os moravianos foram os maiores missionários. Se você for procurar, depois você vai entender. Os moravianos, eles entravam num barco e falavam assim, Jesus pode me levar. Onde o barco parava, ele entrava. Os lugares onde eles não poderiam alcançar, que eles não poderiam ser... que eles não poderiam entrar, eles se vendiam como escravo para chegar àquele lugar. É um mover da oração. É Paulo falando, né? Me fiz de escravos em 1 Coríntios para poder servir o evangelho. Os moravianos impactaram a vida de vários deles. E um deles foi a vida de John Wesley, que você citou. Esse é um eco que vem de geração em geração. E se você for olhar quem que eram esses homens, como eles foram formados, né? Uma das áreas do meu mestrado que eu fiz foi de formação de liderança. Como se forma gente? Novos líderes. Como forma gente como você? Forma dando instrução, pela renovação da vossa mente, mas forma também levando-os para águas mais profundas da disciplina, do conhecimento, do alimento, do receber de Deus. Quando a gente ora junto, quando a gente medita junto, quando a gente faz jejum junto, quando a gente usa o caminho das disciplinas, quando a gente aprende a confessar, quando a gente aprende a adorar, a se quebrantar diante do Senhor, a permitir que no culto o Espírito Santo fale conosco. Gente, meu Deus, que prazer imenso, que palavra poderosa. Você que está aqui com a gente, envia isso aqui para as pessoas, compartilha. Pastor, muito obrigado, cara. Muito obrigado. E eu acho que o próximo convite acho que vai ter que ser o mesmo tema, porque ficou muita coisa ainda para se falar. Tem. Coisa pra... A gente nem desceu ainda. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje o pastor levou, né, nos levou, né, Leal?
para dentro da água das disciplinas espirituais. Da próxima vez que ele vir, ele vai nos vai falar medir 1000 metros e falar assim, vem. Vem para a profundidade agora. Então, assim, eu louvo a Deus, né, pela sua vida, por tudo que o Senhor está fazendo nessa geração. Amém. Que se levante, né, que nós possamos, se eu puder arranhar essa vontade, esse desejo de orar e ter essa vida daquilo que você me ensinou, né, nessa mesa, eu quero assim que você possa ferir outros corações. Porque o nosso foi ferido, né, Léo? Com toda certeza. Eu acho que 2 jovens que se uniram, como o senhor mesmo disse, e eu acho que é essa vida de oração que nós precisávamos. Estou aqui abrindo meu coração diante da mesa, porque é isso. A gente está muito falando, você liga para mim, pode contar comigo. O que você está precisando agora? Eu vou ir aí. Mas agora a gente vai falar assim, qual é o dia da oração? Qual é o dia da torre? Qual que é o dia da torre? Qual é o dia da torre? Você não deu a gente, nossos amigos, eles falam que eu tenho a senha, né? O Vitão é o negrão da senha. Então agora eu vou chegar com essa nova senha. Aonde é a nossa torre, meus irmãos? Onde a gente vai se reunir. Então, muito obrigado. Super bacana, né? Quando a gente olha assim e vê uma geração se formando. Você imagina você juntar 40, 50 jovens para orar num dia da semana por motivos comuns. Você vai orar ao meio-dia, o outro às 2 da tarde, o outro às 3, e cada um põe o seu horário lá e vai, até mesmo dentro do trabalho, das entregas, seu coração está imerso naquilo que você está fazendo. Então, é algo assim absurdamente diferente. Muda a vida das pessoas. Você cria vínculos espirituais. E é isso que a Bíblia nos relata. É maravilhoso experimentar isso. Obrigado. Não tem nem palavras. Tem nem palavras para descrever. Você que foi impactado por essa mensagem, envia para os seus amigos. Pelo amor de Deus. Compartilhe isso aqui e vamos procurar a nossa torre. Vamos ter essa vida, essa disciplina. Pastor Juliano, muito obrigado de coração. Até a próxima, né, Léo? Até a próxima. Em nome de Jesus. E que a gente possa trazer outras pessoas para vocês estarem na mesa aqui falando sobre disciplina espiritual. Então, é isso. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. E só lembrando vocês, eu sou o Victor Mendes. Eu sou o Joe Leal. E você está no 2 na Fé. Deus abençoe.